Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, 100%. Espera mais alguns minutinhos, nós vamos iniciar. Ok. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Tudo tranquilo? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Francisco, tudo bem? Tudo bom, e você? Como é que estão as coisas? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Alfredo. Boa tarde. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde a todos. Já verificamos aqui, temos quórum suficiente para iniciar a reunião. Essa é a 26ª reunião do CGR, nessa data de 31 de janeiro de 2023, às 15 horas. Obrigado pela presença e participação de todos os envolvidos, inclusive alguns convidados, agradecemos também a presença. Vamos então dar início à nossa reunião. Em primeiro lugar, vamos abrir para que qualquer conselheiro, caso queira, inclua algum ponto à pauta dessa nossa reunião. Todos têm liberdade para colocar ou inserir algum ponto para nosso debate de hoje. Fiquem à vontade. Como não há manifestação de nenhum conselheiro para inclusão de pauta,
vamos tratar das nossas pautas que foram dirigidas a vocês anteriormente. Hoje trataremos da nota técnica conjunta número 1/2023, que inclui a AR de Goiânia, a AGR do Estado, né, e a AMAI de Rio Verde. Ela trata da metodologia a ser aplicada no reajuste tarifário anual da Saneago, Saneamento de Goiás S.A. Nós temos uma outra pauta, que é a distribuição para a Câmara Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário dos processos que nós vamos citar no momento adequado, tá? Nesse momento, então, nós iniciaremos com a apresentação do primeiro ponto de pauta. Esse ponto será apresentado pelo nosso gerente aqui da AR, Severiano, gerente de contabilidade regulatória. Severiano, a palavra Ok. para você. Obrigado pela Obrigado. participação. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Todos estão vendo? Sim? Sim. Bom, metodologia de reajuste tarifário anual. Esta metodologia está detalhada na nota técnica conjunta número 1 de 2023. Esse foi um trabalho realizado por 3 agências, sendo a AGR, a agência estadual, a AR, a nossa agência, e a AMAI, a agência de Rio Verde. Importante ressaltar que estamos apresentando aos senhores uma proposta de metodologia de reajuste e que, após definido a metodologia e aprovado, a gente passa, então, para a etapa final, que é propriamente o cálculo do índice de reajuste, né? Bom, só um momento, a Carla está me informando que não está no modo apresentação. Para mim, no meu computador está, olha aqui. Vou... Para mim também está. Então deve ser o da carta. Não, o meu também não tá. Bom, vou tirar aqui, interromper o compartilhamento. Deixa eu tirar, vamos novamente. A tela inteira? Você compartilha ou fecha a câmera? Peraí. Tá na apresentação? Não, agora aqui a gente vai... Aqui. Compartilha. Acho que é a tela inteira, né? Vamos ver a tela inteira. Não foi. Normalmente eu pego aqui, ó. Tu vai. E aí, Você está vamos ver ali. compartilhando. Agora vem aqui, ó. Exibir configurações. Alternar modo de exibição. Vai. Foi, Camila? Não. Na minha tela aparece também. Você quer mandar para mim tentar? Ou você quer ir passando? Eu quero ir passando. Então vai. Bom, tá dando para acompanhar, pessoal, no geral? Ok? Sim. Tá, qualquer coisa, se vocês quiserem visualizar, eu faço um zoom aqui, a gente dá um jeito, tá? Bom, então vamos retomar a apresentação, né? Antes de entrarmos propriamente na apresentação da metodologia, é importante nós conceituarmos, é importante nós definirmos o que é reajuste tarifário e também abordarmos alguns aspectos gerais da regulação. Então, eu começo aí com a lei federal, a lei número 11.445, de 2007. Essa lei é o Marco Nacional do Saneamento e ela estabeleceu uma série de obrigações para as entidades reguladoras e definiu 2 mecanismos de alteração de tarifa, que são esses que os senhores visualizam nesse slide. Nós temos a revisão tarifária, podendo ela ser periódica e extraordinária, e nós temos os reajustes tarifários. A revisão tarifária periódica é aquele processo que a gente faz de 4 em 4 anos,
onde fazemos uma reavaliação de todos os componentes da tarifa. Nesse processo, a gente avalia custos, investimentos, procuramos inserir mecanismos de incentivo à eficiência operacional, qualidade no serviço, avanço tecnológico, mecanismos de compartilhamento dos ganhos de produtividade. É um processo complexo, mas muito importante, e isso é a revisão periódica. Também tem a revisão extraordinária, que é quando acontece um fato não previsto em contrato, fora do controle da prestadora, e que provoque um desequilíbrio econômico-financeiro na concessão, e nesse caso, a lei permite, né, a revisão extraordinária. E tem o reajuste tarifário, que é um processo de correção inflacionária, cujo objetivo é fazer com que o poder de compra que foi estabelecido lá na revisão não seja corroído pela inflação durante o ciclo tarifário. Nesse slide, nós temos um gráfico para nos ajudar a entender melhor a diferença entre reajuste e revisão tarifária. Na linha horizontal, na abscissa, nós temos os anos tarifários, e na vertical, na ordenada, nós temos as revisões tarifárias. Então, na revisão tarifária, a gente estabelece uma tarifa, um valor em metros cúbicos que irá gerar uma receita, e essa receita deve cobrir os custos gerenciáveis e não gerenciáveis da companhia. Veja bem, os custos da companhia devem ser divididos, né, podem ser divididos em custos gerenciáveis, que são os custos onde ela tem plena capacidade de administração, organização, planejamento, como, por exemplo, despesas de pessoal e material, e custos não gerenciáveis, que são aqueles custos onde essa capacidade é limitada, né, como, por exemplo, as taxas de fiscalização que são determinadas pelas entidades reguladoras. Então, ela atua mais como uma arrecadadora e repassadora desses custos. Então, na revisão tarifária, a gente estabelece uma tarifa e ela permanece fixa até a próxima revisão, onde na próxima revisão a gente faz uma reavaliação dos componentes e estabelece um novo patamar tarifário. Então, esse período entre revisões a gente chama de ciclo tarifário. Durante o ciclo tarifário, sobre a tarifa irá incidir somente o reajuste, que é, como eu disse, né, para que o valor, o poder de compra que foi estabelecido pela tarifa lá na revisão não seja corroído, né, pela inflação. Então, nós podemos dizer que o reajuste é um processo de atualização da tarifa anterior, por meio da variação inflacionária dos últimos 12 meses, de maneira que o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido lá na revisão seja, então, mantido. Também, a lei federal, no artigo 37, estabelece que os reajustes de tarifas serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 meses, né? Então, a cada 12 meses, deve-se fazer aí um reajuste tarifário. A lei estadual 14.939, é o Marco Estadual do Saneamento, estabelece lá no artigo 62 que os reajustes da tarifa têm como finalidade exclusiva preservar seus valores monetários e só podem ser aplicados nos períodos entre revisões tarifárias. Então, no ano que tem revisão, não tem reajuste, no ano que tem, e vice-versa, né? É importante conhecermos essas legislações, porque uma metodologia, uma proposta de metodologia de reajuste, ela deve estar adequada com as legislações relacionadas ao assunto, né? E também ela deve estar de acordo com as regras estabelecidas na revisão tarifária, porque a essência do reajuste é manter o poder de compra que foi estabelecido lá na revisão, né? Em se tratando de revisão, nós tivemos no ano de 2021 o segundo ciclo de revisão tarifária da Saneago. Naquele processo foi elaborado e aprovada a nota técnica conjunta número 6, e lá no item 4 da nota técnica ficou estabelecido que durante o ciclo tarifário a P0, ou seja, a tarifa, é ajustada anualmente pela inflação, composta por uma cesta de indicadores que representa 80% dos custos, ou seja, durante o ciclo tarifário, né, essa tarifa ela vai ter os reajustes inflacionários, e essa proposta, essa metodologia deve conter uma cesta de indicadores que representam um percentual igual ou superior a 80% dos custos da companhia. É importante também que essa metodologia
ela permita a aplicação do fator de produtividade, que é o fator X, né? Em se tratando de fator X, também na nota técnica conjunta número 6, lá no item 10, né? Essa nota técnica foi da revisão tarifária, estabeleceu-se uma metodologia para cálculo do fator X. Eu já tive nesse conselho, em outra oportunidade, detalhando melhor o fator X. Mas, de maneira geral, é um mecanismo de compartilhamento dos ganhos de produtividade ao longo do ciclo tarifário, né? E ele entra como um fator redutor do índice calculado, do índice de reajuste. Na nota técnica conjunta número 12 de 2021, foi a nota técnica final da revisão, definiu que o fator X a ser considerado para o ciclo tarifário 2021 a 2024 é de 0,91%, ou seja, esse percentual será o fator redutor do reajuste, do índice de reajuste a partir do segundo ano, ou seja, envolve esse processo agora. Também na nota técnica número 6, lá no item 10, em se tratando de fator X, quando abordou o assunto sobre fluxo de caixa das receitas, ficou assim definido, que primeiramente determina-se a tarifa média para o primeiro ano pós-revisão, tarifa essa que garante o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão, pelo quociente entre o montante de custos gerenciáveis sobre o qual será aplicado o fator X nos reajustes. Ou seja, lembra que eu falei sobre a questão dos custos gerenciáveis e não gerenciáveis. O fator X é um fator que deve reduzir o índice de reajuste dos custos gerenciáveis. Isso porque, senhores, dentro da metodologia do fator X, uma das componentes é a componente de transição, onde a gente estabeleceu uma meta, né, de redução para os custos operacionais. Evidentemente que essa meta exigida deve ser em relação aos custos nos quais a companhia tem plena capacidade de administrar, que no caso aqui em questão são os custos gerenciáveis. Período de referência. O período de referência também é muito importante dentro da metodologia de reajuste, porque é o período no qual a gente tem por base para coletar informações, calcular e aplicar a nova tarifa. Normalmente o período de referência é sempre a data de aniversário da tarifa, ou seja, se nós tivermos uma tarifa homologada em novembro de um determinado ano, evidentemente que a prestadora tem o direito a um reajuste 12 meses posteriores, né? Em se tratando, né, disso, a nota técnica conjunta número 12, lá da revisão tarifária, né, a P0, ou a tarifa, foi calculada a preços de dezembro de 2020, corrigido pelo IPCA até novembro de 2021, que foi o fechamento da nota técnica. Portanto, o período de referência para o primeiro ano do ciclo foi novembro de 2021. Porém, o pedido de reajuste tarifário foi realizado pela Saneago em 11 de outubro de 2022. E nós temos aqui uma resolução normativa, a resolução 002 de 2019, que estabelece um prazo mínimo de 90 dias entre a solicitação e homologação das novas tarifas. Por conta disso, a par do pedido da Saneago, foi estabelecido um cronograma com finalização dos estudos e publicação do índice final em fevereiro de 2023. Assim, para esse período, esse reajuste, o período de referência será de dezembro de 2021 a janeiro de 2023. Isso aí é muito importante, porque esse período será o período onde nós consideraremos os índices inflacionários, ou seja, de dezembro de 2021 a janeiro de 2023. Vamos falar agora do método, né? O grupo de trabalho composto pelos técnicos das 3 agências, ao elaborar essa metodologia, considerou as legislações aplicáveis, ou seja, lei federal, estadual, as nossas resoluções também, né? A resolução do titular do serviço, considerou também as regras estabelecidas na revisão tarifária, porque precisa estar de acordo, né? E considerou também a expertise da agência estadual, que há vários anos já vinha realizando processos de reajuste para a companhia, né? De um modo simplificado,
o método utiliza as informações financeiras dos 4 anos anteriores ao ano do reajuste, revisão, avaliando a representatividade, peso, participação, em termos percentuais das diversas despesas no total de custo da companhia. Após a identificação dos componentes de custo e sua respectiva ponderação, atribui-se índices de preço, índices inflacionários aí, a cada rubrica, de forma que, com base na representatividade de cada item de custo, seja calculado o índice de reajuste tarifário, o IRT. Bom, explicando melhor, detalhando essa metodologia, né, a proposta consiste em, primeiramente, identificar quais são os custos de operação da prestadora. Então, por meio de relatórios solicitados, né, relatórios contábeis, financeiros, considerando dados aí de 2019 a 2022, os técnicos identificaram esses custos de operação que são apresentados aos senhores. O passo seguinte é agora selecionar desses custos quais irão participar, né, quais vão compor o estudo do índice de reajuste. Então, após a análise dos técnicos, esses são os custos que irão participar do estudo do índice de reajuste. A única diferença da tabela anterior é que não foi considerado despesa de depreciação e imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Isso porque entendemos que as alterações dessas despesas não é necessariamente impactadas diretamente pela inflação, porque a depreciação é um percentual sobre o patrimônio, no caso, base de ativos, e o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido é um percentual que você aplica sobre o lucro da companhia, né? Entretanto, todas as outras despesas aí, como são apresentadas, foram consideradas para o estudo. A partir daí, é necessário calcular a representatividade de cada rubrica em relação aos custos totais selecionados. Ou seja, temos aqui, por exemplo, material de tratamento, produtos de laboratório, combustíveis, lubrificantes. Esse custo representa 2,39% da totalidade dos custos selecionados, e assim foi feito para cada rubrica. Nesta etapa também é necessário definir dos custos selecionados quais serão custos gerenciáveis e quais serão custos não gerenciáveis. E essa definição é importante porque, lembrando, conforme as regras da revisão, e isso é as melhores práticas atuais de regulação, o fator X é aplicado, ele reduz os custos gerenciáveis, né? Então, em amarelo, foram os custos definidos pelos técnicos, né, como custos gerenciáveis, e despesas fiscais e tributárias, taxas de regulação e fiscalização, foram considerados pelos técnicos custos não gerenciáveis. A partir dessa etapa, selecionados custos, definido quais são gerenciáveis e não gerenciáveis, passa-se agora a relacionar para cada rubrica um índice de inflação que irá atualizar esse custo, né? Então, nós temos aí, para os custos, para a despesa com pessoal, nesta rubrica será considerado o INPC e IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, por ser um índice utilizado como base para o acordo coletivo entre a Saneago e os sindicatos que representam seus funcionários. Material de tratamento, produtos de laboratório e combustíveis e lubrificantes, foi considerado neste item o IGPM-FGV, Índice Geral de Preços ao Mercado, uma vez que a compra de materiais destinado ao tratamento de água e esgoto sofre influências da cotação do dólar. Custo com material, neste item, foi considerado o IPCA, porque aqui já são os materiais gerais, né? E o IPCA é o índice oficial do Brasil. Despesas gerais foi considerado também o IPCA, né? Por ser o índice de inflação oficial do Brasil. Energia força, para este item, né? O índice de reajuste foi considerado o índice de reajuste médio aprovado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para as tarifas do setor elétrico aplicáveis aos consumidores de alta tensão,
uma vez que essa rubrica corresponde, em sua maioria, à energia utilizada em bombeamento no qual se utiliza alta tensão. Energia-luz, para esse caso, foi considerado o índice de reajuste médio aprovado pela ANEEL para as tarifas do setor elétrico aplicáveis aos consumidores de baixa tensão, uma vez que essa rubrica corresponde, em sua maioria, à energia utilizada para fins diversos, como iluminação, aparelhos de pequeno e médio porte, no qual se utiliza baixa tensão. Serviços de terceiros, foi considerado o INPC-IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, uma vez que esse índice de reajuste, esse é o índice de reajuste utilizado nos principais contratos de terceirização da empresa. Então, os senhores vejam que a gente foi relacionando o índice conforme a natureza da rubrica, né? Despesas fiscais e tributárias diretas, nesse item, foi considerado o INPC para atualização desse custo. Taxa de regulação e fiscalização e taxas diversas, foi adotado para essa rubrica o índice de reajuste definido para a TSF da AGR, que, conforme previsão legal, sofre reajuste anual pelo IGPDI. Investimento foi considerado o INCC-DI, né? Índice Nacional da Construção Civil, e por conta de representar a evolução dos custos incorridos entre o primeiro e último dia do mês de referência, né? Então, selecionados os custos, definido quais são gerenciáveis e não gerenciáveis, relacionados quais são os índices que atualiza cada custo, a gente passa então a calcular o IRT, né, que é o índice de reajuste da tarifa. Considerando que temos custos gerenciáveis e custos não gerenciáveis, a proposta inicialmente consiste em encontrarmos um IRT para os custos gerenciáveis, que também é chamado de parcela B, e um IRT para os custos não gerenciáveis, que é também chamado de parcela A. Com aqueles dados, a gente lança nessa fórmula que é apresentada para os senhores. Não assustem com essa fórmula, é simples, na verdade é uma média ponderada, e ela consiste, né, aqui, não sei como está apresentando para os senhores, mas não era bem assim um slide, né? A gente tinha feito uma coisinha bonitinha, tá? De modo geral, o que a gente faz para explicar? A gente pega a rubrica, né, por exemplo, material de tratamento, produtos de laboratório e combustível. A partir da representatividade dessa rubrica em relação à totalidade dos custos, né, e relacionado o índice, a gente, então, nessa fórmula, pega o percentual, né, da representatividade dos custos que são reajustáveis pelo IPCA e multiplica ali o IPCA acumulado, considerando o período de referência, né? Não sei se dá para os senhores visualizar, mas, por exemplo, material, o índice aplicável, ele é reajustado pelo IPCA. Além de material, os custos como ocupação geral e outras despesas são também atualizados pelo IPCA. Então, a gente pega o somatório da representação desses custos, né, dentro da totalidade aqui dos custos selecionados, lançamos na fórmula e multiplicamos aí o IPCA acumulado, e isso fazemos para cada uma dos custos, para cada uma das rubricas. Ao final, considerando os custos gerenciáveis, a gente então diminui aí o valor encontrado, que é o X, né, o fator X, reduzindo aí o IRT dos custos gerenciáveis. Vou passar aqui. Aqui no meu travou. Foi? Bom, para o IRT dos custos não gerenciáveis, a metodologia é a mesma, só que a gente tem apenas duas rubricas, né, que são despesas fiscais e tributárias e taxa de regulação e fiscalização. A gente pega o percentual, a representatividade das despesas fiscais dentro dos custos não gerenciáveis e multiplicamos aí pelo acumulado do IPCA, e a mesma coisa fazemos para a taxa de regulação, e aí nós temos o IRT da parcela A. Bom,
Nessa etapa, então, nós temos um IRT para os custos gerenciáveis e um IRT para os custos não gerenciáveis. Com essas informações, nós lançamos, então, numa fórmula final para cálculo do IRT final, que também é nada mais do que uma média ponderada, onde a gente pega os custos não gerenciáveis, a representatividade desses custos dentro lá dos valores selecionados, que no caso em questão é 12%, e a gente pega o percentual, a representatividade de cada um, e multiplica pelo seu IRT. No caso, os custos não gerenciáveis é 0,12 vezes o IRT, e os custos gerenciáveis 0,88 vezes o IRT gerenciável, e assim a gente chega ao IRT final. Essa é a metodologia, essa é a proposta, tá? Essa proposta, ela esteve em consulta pública desde o dia 22 de dezembro a 16 de janeiro. Em 16 de janeiro, essa proposta foi apresentada em audiência pública. Nós recebemos contribuições apenas da prestadora de serviço e nós testamos essa proposta e os técnicos têm segurança em dizer que essa metodologia ela tem consistência. Comparamos também essa proposta e entendemos que essa é uma metodologia que atende, né, à essência que é o reajuste das tarifas, né? Evidentemente que isso não significa que em ano seguinte possamos sempre melhorar, né? A maturidade regulatória vai nos ensinando muito, mas essa é a proposta que nós apresentamos aos senhores. Meu nome é Severiano Júnior, gerente de contabilidade regulatória dessa agência, e me coloco à disposição para maiores dúvidas. Obrigado. Obrigado, Severiano. E como o Severiano mesmo disse, a equipe está à disposição para tirar qualquer dúvida que algum conselheiro ou participante tenha no momento. Parece que ninguém teve dúvida, né? Foi muito claro, Severiano. Todo mundo já tinha o material em mãos. Eu também aqui, por questão de participação, abro a palavra agora, caso queiram, né, a contratada, Saneago, caso tenha um representante que queira falar alguma coisa. Está à disposição. Senhor presidente, senhores, senhoras, realmente foi muito bem explicado pelo técnico Severiano. Por parte da prestadora, não temos nada a contribuir do que já foi explicado. Apenas mesmo agradecer pelo empenho e pelo ótimo serviço prestado. Obrigado, Alfredo. Pessoal, como não tem mais nenhuma contribuição, né? Já temos, até o momento, ninguém apresentou nenhuma contribuição. Vamos à votação. Se alguém tiver alguma questão contra o que foi apresentado ou que não concorde, que se manifeste agora. E quem concorde, permaneça como está. Aprovado por unanimidade, né? Vamos agora ao segundo ponto da nossa pauta. O segundo ponto, pessoal, em primeiro lugar, eu quero questionar se algum conselheiro concorda, ou no caso, né, discorda da distribuição dos processos para análise de uma Câmara Setorial, que existem alguns processos que serão distribuídos a ela. Tem algum problema? Algum conselheiro tem algo a dizer? Se não tem, então, esse segundo ponto, pessoal, trata-se da distribuição dos processos 22.23.00000136.2 e o outro processo 22.23.00000167-2, que serão para análise e avaliação da Câmara Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Então, esse material já foi destinado a quem faz parte da administração, e quem não faz, nós encaminharemos via e-mail, tá, para essa Câmara Setorial. Algum questionamento até aí? Se não houve, vamos encerrar a reunião, e eu tenho a agradecer a vocês pela participação mais uma vez em atendimento ao
Conselho de Gestão e Regulação da AER. Obrigado a todos, tenham um bom dia, uma ótima semana. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.